que o anúncio do novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos públicos, vai ficar para depois da viagem à China. Vamos conversar novamente com a Luciana Verdolim, porque ela tem mais detalhes. O teto fiscal, para você que não se lembra, mas vamos só rememorar, foi apresentado lá no governo Michel Temer para justamente trazer alguma lógica nas contas públicas brasileiras, conter os gastos que estavam em crescimento, porque no governo Dilma houve, digamos, o que se pode chamar um absurdo fiscal. Gastou-se demais, tivemos a crise, a maior crise econômica do país, provocada por erros domésticos internos do governo do PT Dilma Rousseff, lá em 2015 e 2016, a maior recessão que o país sofreu, muito maior inclusive do que a pandemia, que foi um fenômeno internacional. Mas essa meta fiscal, o governo atual é bastante contra, tanto que sugeriu isso ao Congresso e até o final, pelo menos até a metade desse ano, deveria apresentar um novo arcabouço fiscal, que tudo indicava seria apresentado antes, pelo próprio ministro da Fazenda, antes da viagem do presidente Lula à China. Não será mais assim, a Luciana vai nos trazer detalhes de o porquê que o governo decidiu, pelo menos oficialmente, adiar isso para depois dessa viagem. Bem-vinda, Luciana, uma vez mais. Olha, Piotr, ainda há muitas dúvidas com relação a como o mercado, principalmente, vai receber essas novas regras. Tem aquele velho mantra da equipe econômica de que não se pode gastar mais do que se arrecada, e o presidente Lula já tem mostrado bastante irritação com esse mantra que está ouvindo novamente aqui no Palácio do Planalto. Aí ele está dizendo o seguinte: a gente precisa preservar gastos com educação e saúde, que gastos, na verdade, são investimentos. Por isso, não dá para ficar toda hora tentando limitar esses gastos. Um dos problemas é exatamente essa sanha de se gastar muito além da conta, o que já está tendo alertas, inclusive, da área econômica. A ideia era anunciar o novo arcabouço fiscal antes também da reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, porque o governo estava aí tentando forçar o Copom a reduzir as taxas de juros. Nem uma coisa, nem outra. A expectativa é de que o novo arcabouço fiscal só seja anunciado mesmo na outra semana, depois dessa viagem à China. Lula tenta minimizar, Piotr, dizendo que é uma viagem curta, que vai estar todo mundo fora do Brasil. Não dá para anunciar uma medida e depois não ter ninguém para explicar, não tem ninguém para dar a coletiva, não tem ninguém para tirar dúvidas da imprensa. Ele disse, inclusive, que os jornalistas, de um modo geral, seriam os primeiros a conhecer essa nova proposta que está sendo tratada como um segredo de Estado. Fernando Haddad tem se reunido com os presidentes da Câmara e Senado e até eles mesmos estão reclamando que não receberam ainda cópia da proposta. Eles têm só uma sinalização do que o governo quer fazer, exatamente para evitar os vazamentos. E hoje Lula, em entrevista ao 247, voltou a dizer que não tem problema nenhum de esperar um pouquinho mais. Vai ser uma espera pequena, mas que a proposta que já está madura precisa ser ainda melhor aperfeiçoada. A sinalização de Lula é de que, conversando, passando esse pente fino nesse projeto que já foi discutido com os ministros da área econômica, vai ser possível apresentar uma proposta que seja factível e que não sofra muita resistência lá no Congresso Nacional. Vamos lá, só por um aspecto bastante importante nessa questão, é que o governo está inseguro porque há uma briga, esse é um bastidor, há briga política dentro do Palácio do Planalto aumentou. Até o presidente Lula continua nessa tese de achar que o gasto todo é investimento. Mas do ponto de vista de contas públicas, você tem receita, que é o que o governo recebe, por exemplo, com impostos, que é a maneira mais sustentável, quando a economia cresce, recebe mais, evidentemente, e despesas. Se vai chamar de investimento, bom, isso é uma escolha, mas continua sendo um gasto, continua sendo um sinal negativo na hora de fazer a conta. Se chamar tudo isso de investimento para tirar de fora dessa conta, o mercado simplesmente vai fazer a outra conta, a única conta que é possível para saber se o país tem responsabilidade fiscal ou não. Luciana, vamos seguir porque tem um outro assunto também, O presidente Lula falou que vai continuar pressionando o Banco Central, que começou essa reunião do Copom hoje, ou seja, é tudo que piora o ambiente fiscal para o Banco Central reduzir juros e ele voltar no palanque nessa discussão, não é?
Sim, disse inclusive que o presidente do Banco Central, Campos Neto, não observa a legislação que foi apresentada, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Lula, além de reclamar da política do Banco Central, diz que na lei está determinado que o Banco Central tem que cuidar não só da política monetária, mas tem que se preocupar também com a questão da inflação e a geração de empregos no país. Por isso, segundo o presidente da República, é um absurdo uma taxa de juros de 13,75%. Vale ressaltar que o Banco Central está mandando avisos aqui ao Palácio do Planalto de que a taxa de juros pode sim cair, mas tudo depende da sinalização da responsabilidade fiscal por parte do governo federal. Teve até um questionamento se Lula tinha a intenção aí de demitir o presidente do Banco Central. Ele lembrou que, na verdade, não pode, porque essa seria uma atribuição do Senado Federal, porque o presidente indica, precisa passar o nome lá no Senado Federal e existe a autonomia do Banco Central muito criticada pelo presidente Lula, que voltou a dizer novamente que, para ele, essa autonomia não significa nada, só prejudica, não agrega em nada na avaliação daqui do governo, inclusive de petistas muito ligados aqui ao Palácio do Planalto. Essa queda de braço dá sinais aí de que vai até se ampliar, porque a expectativa não é de redução de juros, pelo menos por enquanto.